Estamos chegando para mais um Bem Viver. Eu sou Luana Ibelli e vou levar contigo essa boa prosa sobre como o mundo que a gente vive pode ser melhor. Nós vamos conhecer pelo Brasil todo iniciativas de alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura que estão construindo uma realidade diferente, com dignidade humana e respeito pela natureza. No programa de hoje você vai ver os benefícios da cúrcuma ou açafrão da terra no Alimento à Saúde. Do quintal para a ponta do lápis, o Momento Agroecológico mostra a importância das cadernetas que registram o trabalho de agricultoras do semiárido. No Comida de Verdade, a Letícia Massula ensina uma receita de origem árabe que já é coisa nossa, de tão querida pelos brasileiros, a esfirra. Pelo mês da consciência negra, convidamos para o quadro de entrevista a cuidadora, mestra da cultura popular, comunicadora e cantora, Mãe Bete de Oxum. Como anda o hip hop brasileiro? Você vai saber no Mosaico Cultural. E ainda tem mais. Para ver tudo, fica com a gente que o Bem Viver está só começando. Vamos para o Momento Agroecológico conhecer as agricultoras do semiárido que estão colocando na ponta do lápis tudo o que sai do quintal. Se é consumo, troca, venda ou doação, não importa, cada atividade fica registrada nas cadernetas agroecológicas. O exercício é muito simples, mas tem grande importância para conscientizar a comunidade e as próprias mulheres do valor de um trabalho duro que costuma ficar invisível. Parece algo banal, mas o simples ato de anotar as tarefas do dia a dia mudou radicalmente a vida de Aidraiane Ferreira. Depois que a agricultora começou a contabilizar o resultado do seu trabalho na caderneta agroecológica, ela passou a se perceber de outra maneira. Eu sinto orgulho, do que eu produzia, porque antes não era produzir por produzir para não ter que comprar, ir na feira comprar. E hoje não, eu produzo porque eu sei que eu estou contribuindo com a renda da minha família. A caderneta é um livro em que mulheres camponesas anotam tudo o que produzem no dia a dia. O que foi plantado no quintal, tarefas domésticas e trabalhos extras. Elas controlam tudo, o que foi vendido, doado ou consumido em casa. No final do mês, elas visualizam o quanto rendeu cada esforço empenhado naquele período. A caderneta agroecológica surgiu com as mulheres do Movimento de Mulheres Rurais do leste de Minas, junto com a ONG, o CTA Zona da Mata, num processo de formação de mulheres, agroecologia e feminismo. A caderneta, ela nos traz um processo de formação com a perspectiva de gênero, onde essas mulheres vão se conhecendo. Para algumas pessoas e para alguns homens, essas mulheres elas não têm importância nenhuma, o que elas fazem não significa nada, e a caderneta ela vem com esse objetivo de mostrar que a gente contribui sim com a renda da família. Este é o quintal produtivo de Josélia. Nada do que ela faz neste espaço escapa da caderneta. De primeiro eu achava que eu só trabalhava, e depois da caderneta eu vim ver todas as diversidades que eu produzo, que eu não prestava atenção a isso, apenas plantava. É dessa forma que ela tira da invisibilidade uma experiência quase sempre esquecida, que chega a lhe render em um mês quase R$1.000 apenas com o que planta. E é anotando cada passo do seu dia que ela tem noção do tamanho do próprio trabalho. Quando eu vim ver a importância e a diversidade que eu produzo, eu digo, rapaz, eu sou a mulher. Pois é, lembrando aqui de um dado que a gente trouxe no programa passado, quando falamos de divisão injusta de trabalho doméstico. Segundo o IBGE, as mulheres dedicam 21 horas semanais a tarefas domésticas, enquanto os homens só gastam 11 horas. E essa disparidade, infelizmente, também acontece na agroecologia, que é justamente um sistema que pretende acabar com essas formas de exploração. Não é à toa que muitos movimentos sociais dizem, que sem feminismo não tem agroecologia, então é muito importante ter isso em mente.
Agora vamos para o quadro Comida de Verdade, aquela hora gostosa de ir para a cozinha juntinho da Letícia Massula, aprender receitas deliciosas. Hoje ela ensina um salgado árabe que de tão popular no Brasil pode ser considerado coisa nossa, a esfirra. A gente vai ver como fazer desde a massa até o recheio e garanto, com as dicas da Letícia tudo fica bem mais fácil do que parece. Olá, Habib, ou seja, olá, pessoas queridas em árabe. A receita de hoje é uma Habib, uma querida, uma amada brasileira. É a esfirra, que veio lá do Oriente Médio, com os imigrantes que chegaram aqui no Brasil, caiu no gosto brasileiro e virou um dos salgados mais populares do Brasil. Habib, vem comigo que você vai aprender como fazer esfirra de carne e de coalhada seca. Para fazer esfirra de 2 sabores em casa, você vai precisar, para a massa, de farinha de trigo, fermento biológico seco, açúcar, sal, óleo e água. Para enfarinhar as assadeiras, fubá. Para os recheios, vai ser o seguinte: recheio de coalhada, coalhada seca, alho, raspa de limão. Recheio de carne, carne moída crua, tomate, cebola, salsinha, mix de especiarias 7 espécies, que chama, e pimenta, para quem gosta, e um pouquinho de suco de limão. É isso. Comece a esfirra pela massa. Mistura meia xícara da farinha da receita com fermento biológico seco e água morna. Dependendo do dia, pode ser fria, mas nunca quente demais, senão mata o fermento. Misturei bem, isso aqui é a esponja, ou seja, é a ativação do fermento. Eu vou tampar, vou deixar durante 15 minutos para o fermento ativar. E aí eu vou seguir fazendo a massa da esfirra. Tá aqui, depois de 15 minutos a esponja cresceu, ou seja, o fermento está ativado. Agora eu vou começar mesmo a fazer a massa de esfirra com ele. Eu vou juntar os outros ingredientes, vou colocar a farinha e vou dar o ponto da massa. É só isso. Óleo, açúcar, um pouquinho de sal. Hora de começar a colocar aqui a farinha. Eu prefiro deixar a massa um pouquinho mais preguenta, porque ela vai secando à medida que a gente vai montando as esfirras. Então, se ela fica um pouquinho grudenta, é melhor para não ter uma massa ressecada. Essa daqui, olha, tá no ponto certinho. Agora eu vou tampar e vou deixar ela crescer até dobrar de volume, o que pode ser entre 30 minutos e 1 hora, dependendo da temperatura do dia. Enquanto a massa cresce, vamos preparar os recheios. Para o recheio de carne, você mistura carne moída crua, tomate picadinho, cebola picadinha, salsinha, suco de limão e essa misturinha que se chama 7 espécies, 7 especiarias. Coloca um pouco de sal, um pouco de pimenta e é isso. Para a coalhada seca, que você já aprendeu aqui como faz, você vai misturar um pouco de raspinha de limão, um pouquinho de alho, sal. É só isso. Uma dica muito legal é enfarinhar as assadeiras que a gente vai colocar a esfirra com fubá. Por 2 motivos. Primeiro, ele não vai deixar a esfirra grudar. Segundo, que ele vai absorver eventual recheio que escorra dela. Como, por exemplo, aquele caldinho delicioso que fica na carne. Você pode estar achando estranho na sua casa que eu vou usar a carne moída crua na esfirra. Mas é assim mesmo. É esse o charme da esfirra. Olha que legal como a massa cresceu. Lembra como é que ela estava antes? Olha onde ela chegou. Eu vou começar a montar as esfirras. Eu vou dar uma enfarinhada aqui na minha tábua. Eu vou pegando aqui, ó, porçõezinhas de massa, bolinhas de massa. Vou achatando na minha mão enfarinhada.
Olha só. Vou colocar aqui a carne moída. E aí, ó, vou fazer a primeira fechada. Ó, fez a primeira ponta do triângulo aqui. Aí pego essa bordinha, fecho de cá e ó, primeira esfirra prontinha. Asse as esfirras no forno pré-aquecido, na potência alta, entre 15 e 20 minutos, dependendo do forno da sua casa, até ela ficar bem douradinha. Olha que delícia essa... Até tá saindo fumacinha. Espero que você tenha aprendido todos os passos dessa receita. Se não conseguiu, procura nas redes do Brasil de Fato e lá no meu blog, cozinhadamatilde.com.br. E assim você vai poder fazer esfirra na sua casa. Até a próxima e um beijo. Querida Letícia, muito obrigada por mais essa receita incrível. Beijo para você também. E essa coalhada seca, como ela disse, a gente tem um Comida de Verdade inteiramente dedicado a ensinar ela do zero. Então vai lá no canal do YouTube do Brasil de Fato, na busca do próprio canal, coloca coalhada seca. Vai aparecer o episódio completo e aí sim você vai ter tudo que você precisa para fazer a esfirra perfeita. Nosso próximo quadro é o Alimento à Saúde. A cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, é uma raiz parecida com o gengibre, muito utilizada na culinária indiana. Mas o mundo todo já reconhece o valor dessa especiaria que enriquece o sabor de muitos pratos e ainda ajuda na prevenção e tratamento de doenças. A aparência é de uma raiz que lembra o gengibre, com uma diferença: quando você rala, percebe que o interior é amarelinho e reluzente. Essa é a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, uma raiz muito utilizada na culinária indiana e que ganhou o coração dos brasileiros. A chefe Iracema define a raiz como a rainha das especiarias em sua cozinha. E não importa a finalidade. No feijão, em sopas, caldos, sobremesas e vitaminas, a cúrcuma é sempre bem-vinda. Quando eu coloco um pouquinho de cúrcuma, aquilo ali parece que o alimento fica até mais saboroso, assim. Parece que acendeu uma luz ali, né? Tão bom quanto o sabor são os benefícios que a cúrcuma traz à saúde. Efeitos anti-inflamatórios e antitumorais, principalmente no tratamento do câncer do esôfago e de boca, são os mais observados nas mais de 400 pesquisas sobre a raiz. Quem carrega as propriedades nutricionais são os chamados curcuminoides. Ela é um bom antioxidante, ela tem papel de cicatrização, de pele, coisa assim, ela tem ações diversas. Mas o foco principal é ter uma ação anti-inflamatória muito atuante, né? Os curcuminoides precisam de outras substâncias para facilitar sua absorção no organismo. É o caso da piperina, muito presente na pimenta do reino. Para o uso, Iracema dá uma dica: a preparação de um mix de ingredientes. Eu misturo num potinho assim, deixo prontinho um temperinho, que é cúrcuma, páprica doce, né? Então, uma colher de cada, uma colher de cúrcuma, uma colher de páprica doce, uma colher de café de pimenta do reino moída na hora, castanha de caju, 2 colheres dela triturada, torrada. Mas a cúrcuma também tem algumas contraindicações. Pessoas com doenças cardíacas e úlceras devem consumir a raiz orientadas por médicos. A terapêutica precisa uma prescrição de um profissional habilitado e onde ele vai identificar a dose necessária para você, acompanhar se essa dose está trazendo o benefício adequado, o benefício esperado. Uma recomendação importante é usar a cúrcuma sempre no final das preparações, porque se ela fica cozinhando em temperatura alta por muito tempo, ela pode perder as propriedades. Outro alerta também é sobre o seguinte: o uso culinário e para a saúde são diferentes, então você precisa procurar um profissional habilitado para tirar o melhor proveito desse alimento.
Ainda falando em saúde, vamos para a nossa dica. Já viu gente que quando fica ansiosa sente logo dor no estômago? Pois é, essa é a gastrite nervosa. Numa sociedade tão sobrecarregada, cada vez mais pessoas vivem essa péssima experiência, que também é agravada pela má alimentação. Vamos saber os detalhes com o médico Josiano Macedo. A gastrite nervosa é um nome dado a uma condição do estômago, né, que oriunda, portanto, de problemas associados à ansiedade, ao estresse, né, principalmente ao nervosismo. Então a gente sabe que na sociedade que vivemos neste momento sobrecarregada, cada vez mais nós temos casos, né, que envolvem a questão da gastrite nervosa. Mas nós sabemos também que a gastrite nervosa não está apenas associada ao estresse diretamente, mas também à alimentação, a má alimentação, com os alimentos industrializados, né, cheios de agrotóxicos, estimulam a mucosa estomacal e, com isso, o gatilho principal é o estresse e a ansiedade. Tá? Nós sabemos também que a gastrite ela tem cura, sim, e tem tratamento. Mas, para isso, a gente precisa conhecer os sintomas que são os sintomas clássicos da gastrite comum. Náusea, vômito, dor chamada boca do estômago, azia, queimação, tá certo? Falta de apetite, são sintomas de fácil identificação que a gente pode concluir que tem aí uma gastrite associada. E se estiver passando por situações estressantes, nós sabemos que isso é o principal gatilho. Como evitar, portanto, diante desses sintomas básicos e clássicos, como evitar? A gente evita principalmente com alimentação saudável, a gente evita com atividades físicas, diariamente, para que a gente diminua o grau de estresse e com isso nós vamos ter uma boa qualidade de vida, evitando em nossa vida a gastrite nervosa. Maria Elizabeth Santiago de Oliveira, ou Mãe Bete de Oxum, cuidadora, mestra da cultura popular, comunicadora e cantora. Ela é a primeira Ialorixá a receber o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. No terreiro, Mãe Bete de Oxum reúne um pouco de tudo: espiritualidade, medicina popular, rádio e cursos de programação e games voltados para a juventude negra. Vamos prestigiar essa nossa convidada do quadro de entrevista. Vem trazendo essa sambada, diga lá que coco é esse? É o coco de Ubigada. Diga lá que coco é esse? É o coco de Ubigada. Diga o nome desse coco, diga o nome desse coco. É o coco de Ubigada. Diga lá que coco é esse? Os terreiros de matriz africana são comunidades religiosas que envolvem muita gente, que tem uma relação que muitas vezes não cabe na branquitude desse Estado brasileiro, porque traz valores civilizatórios muito diferenciados. Não é? A gente, por exemplo, eu sou Ialorixá, quer dizer, a mãe no sentido de que cuida. A gente pare os filhos, eu parei 5 pelo útero, mas eu parei muitos outros, vários aqui, ó. Cabaça, né? As mãos, né? Então, assim, e é o do cuidado diferente, o do cuidar, o do proteger, sabe? O terreiro é o lugar que eu acho que mais acolhe a diversidade mesmo, sabe? De gênero, de raça, de religiosidade. Danada da cobra, oi, mordeu o meu pé, e é cobra verde. O teu ancestral mais antigo foi a água. E assim, se a gente não tiver água, se a gente não tiver a terra é a nossa mãe. A terra é a nossa mãe. Qualquer povo originário tem a terra como mãe. Então, assim, não pode ser tratada como ela está sendo tratada, não pode ser negociada, vendida como ela é. No terreiro são outros valores. A gente canta o tempo inteiro. A gente canta para a água, a gente canta para o vento. O vento para a gente é sagrado. A mata é sagrada. É muita morte. Muita morte. Não dá mais. A gente precisa de vida, a gente precisa de celebração, de festa, de respeito à diversidade, de axé, força espiritual, a natureza emanando uma energia que equilibra. É isso que a gente precisa, valores civilizatórios, não é religião. Religião que chama é o branco colonizador. A gente é um povo que tem valores civilizatórios. E a essência desse valor é o respeito à natureza
o respeito à diversidade e a resiliência, sabe, a empatia. Esse é o corpo do Bingada, botando pra quebrar. Ao tempo que a gente quebra o preconceito contra a intolerância religiosa, a gente acessa os nossos jovens negros aqui da periferia a se apropriarem da tecnologia. Porque quem é que está dominando a tecnologia? Os filhos da elite branca. A gente tem que quebrar, porque eles estão se apropriando da tecnologia para fazer fake news, eleger presidente fascista. A gente tem que entrar nessa matrix, meu velho. A gente está possibilitando aqui uma nova narrativa nas tecnologias. Eu estou agora com 2 turmas, uma de 50 mulheres, só mulheres negras de 18 a 29 anos, oriunda de quilombo, de aldeia indígena, de terreiros, de escola pública. Potencializar essa mulherada preta também a dominar a tecnologia, porque não vai ser só o macho branco e rico e jovem que vai dominar, não. A gente vai estar disputando essa narrativa e entrar nessa matrix. Povo indígena, cabeça de rato. Cadê a rádio das mulheres? Cabeça de rato. O Estado ele não sabe lidar, não quer saber lidar com essa realidade do diferente, né? A cultura, ela mexe muito com as pessoas, ela joga luz no mundo diferente, né, da diversidade, né? A gente vive num país que a representação é muito em xeque o tempo inteiro. Cadê o povo preto? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres negras? Cadê a periferia? Cadê o Nordeste? Cadê a cultura? Cadê a TV da cultura? Cadê a TV do povo de axé? Tá cheio de TV da igreja e do povo de axé. Cadê a regionalização da produção do conteúdo? Cadê a arte e a cultura para reencantar? Porque é só a arte e a cultura política desencantou. A arte e a cultura podem reencantar a humanidade. Eu acho que a gente vai tomar nosso país de volta sim. As ruas precisam ser ocupadas, as praças precisam ser ocupadas, os becos precisam ser ocupados com a cultura, e a cultura alimenta a nossa alma. Nós somos o corpo de brigada de Pernambuco. Eu sou Cleone Santos, tenho 64 anos e sou coordenadora da Associação Agentes da Cidadania, que faz um trabalho com mulheres que vivem e viveram em situação de prostituição na região da Luz há 15 anos. Nosso trabalho consiste em trabalhar a estima das mulheres a partir da saúde, educação e dando formação para elas para que entrem no mercado de trabalho. Nós atendemos atualmente 500 mulheres, né, que são da faixa etária de 40 a 70 anos e que estão circulando pela região da Luz. Obrigada, Cleone. Um abraço para vocês em nome de toda a nossa equipe e deixo o convite para você de casa conhecer esse projeto tão importante que está fazendo a diferença na vida de mulheres em situação de vulnerabilidade social extrema. O site é mulheresdaluz.com.br. Você pode ajudar tanto com doações quanto com parcerias, no caso de instituições, ou com voluntariado, no caso de mulheres. Um outro convite também que eu deixo é caso você tenha algum projeto social, faça parte de algum movimento, tenha uma produção agroecológica de alimentos, vem participar do programa, assim como a Cleone. Coloca a sua saudação nas redes sociais com a hashtag BemViverNaTV, que a gente vai trazer o vídeo aqui e aí sim você vai estar aqui juntinho, ainda mais perto da gente. Agora vamos para o nosso toque final de cultura. No quadro Mosaico Cultural, vamos descobrir para onde caminha o hip hop brasileiro. Vamos ver na reportagem a memória de quando mulheres não eram bem-vindas até a atualidade, com espaço para artistas LGBTQIA+, indígenas e o fortalecimento do rap como fenômeno cultural de massas. Lusofona sou, saiu trançando línguas e como o hip hop volta em busca da cooperação. Ativa na cena hip hop desde 1985, Sherryline traz parte da história do movimento no Brasil. E quando ela começou a frequentar as rodas de break, as mulheres não eram muito bem-vindas. A roda abria, eu queria entrar na roda e os caras ficavam com
os braços travados e eu ia empurrando também, porque eu queria olhar o movimento, acompanhar aquele movimento. Então, você tinha que fazer que nem o metrô, empurrar para poder entrar. E me orgulho disso, vivo em Portugal, África, Brasil nesse contexto, eu que visualizo e elaboro. Em 90, quando eu me descubro uma mulher feminista, né, eu começo a falar do universo feminino, e aí de várias formas, né, seja da mulher na sociedade, a mulher e as questões de violência doméstica, a mulher empoderada, enfim, nessa coisa de podemos estar em qualquer lugar. Hoje as mulheres estão em peso no rap e não para por aí. Também há espaço para artistas LGBTQIA+, e indígenas. A luta é constante, eu sou perseverante, não vou descansar, nem por um instante, seu olhar não esconde. O Bro MCs é formado por 4 jovens Guarani Kaiowá de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O rap entrou cedo na história deles através de um programa de rádio. Fazia um círculo em volta da rádio e a gente ficava ouvindo com os amigos, né? E tomando tereré. Aí quando eu comecei a prestar atenção nas letras, o que queria dizer nas letras, que eu entendi que falava da sua realidade, né? Falava da sua quebrada. As mídias, né, local, sempre falava mal do indígena, né? O indígena não presta, é vagabundo. Eu vivi aqui dentro, né, e eu vi a situação como que era realmente, né? Não era daquele jeito que a mídia falava do povo Guarani Kaiowá. E isso me levou, cara, a fazer também o rap, saca? Da aldeia no Mato Grosso do Sul para Porto Alegre. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Rafa Rafuage faz parte do coletivo que está por trás da criação do primeiro museu voltado ao hip hop da América Latina. Com abertura prevista para maio de 2022, o Museu da Cultura Hip Hop RS vai ocupar um complexo educacional abandonado na capital gaúcha. A ideia é criar um acervo que conte a história do movimento no estado desde os primórdios nos anos 80. Pode acreditar, Rafuage é do Sul e aviso que o mundo vai olhar. Isso é muito interessante o que a gente tem visto, porque é esse diálogo entre o G-Powers, que tem 65 anos, e a Areta, que tem 20 e poucos, é uma menina do hip hop daqui. Então realmente é uma troca muito genuína. E essa troca, né, que é chamada de uma ecologia dos saberes, é o que tem de mais rico nesse processo que a gente está fazendo. A gente imagina que o exemplo que o Museu do Hip Hop do Rio Grande do Sul está dando é realmente de fazer com que outros estados se motivem. Para que, numa perspectiva muito otimista, nos próximos 5 anos, possivelmente, a gente consiga estar em conjunto, em unidade na federação, criando um museu nacional da cultura hip hop. Agregando gerações e diferentes grupos sociais, o hip hop brasileiro é hoje um movimento que só ganha espaço. O rap está virando uma música pop, assim como é nos Estados Unidos, que a música pop estadunidense é o rap, por assim dizer. Aqui no Brasil o rap está começando a ganhar feições também de música pop. É só olhar os números do Spotify, por exemplo, de artistas mais ouvidos. A maior parte deles assim, é artista de rap competindo com artistas de sertanejo universitário. Reconheço personalidades da atualidade que chegaram depois das grandes ditaduras, que me usam como expressão de liberdade contra regimes. Chegamos ao fim de mais um Bem Viver, mas só aqui na TV, porque na rádio tem uma versão do programa que continua de segunda a sexta. Você pode ouvir do Brasil inteiro pelo site radiobrasildefato.com.br. Se você souber de algum assunto que mereça espaço aqui no programa, escreve pra gente. O e-mail é programa@cpmedias.org.br. Semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito. Até lá!